a cor dessa cidade. O canto pode subir, gente. Pode subir sem moderação. Porque tua lua fé. O quê? Eu vou andando a pé pela cidade. Eba! Deixa ela dançar, gente. Deixa a menina dançar. E a força. Boa tarde, minha gente. Sejam muito bem-vindos. Tarde Top está no ar. Ai, que delícia, que saudade de vocês. Eu sinto saudade todo dia. Eu vou pra casa e fico com saudade de vocês, sabia? Gosto de ficar aqui, ó, no tete-a-tete, no mano a mano. Que delícia, né? Eu, Luciano Faccioli, Nani Venâncio com vocês aí durante a tarde inteira. Olha que delícia, muita alegria, informação, culinária, tudo isso e muito mais. Mas agora vamos de vinheta, vai, pode rodar. Boa, gente! Seguinte, hoje o Tarde Top vai contar uma história muito especial. A gente vai receber a Cacá Kirish, que é uma mãe que lançou um livro para salvar o filho com autismo. Olha que bacana. Na tela! Que linda, gente! Olha que linda! Cacá, bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, linda você! Obrigada! Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos falar então da sua história, contar a história do seu filhinho. Vamos lá. Como você descobriu que seu filhinho era autista? Então, a gente nem desconfiava. E quando a gente chamava, Mateus, Mateus, ele não olhava, ele ignorava o chamado do nome. E o meu marido sempre implicava com isso e eu não, porque eu pensava, ele não tem problema auditivo. Quando começa a música do desenho favorito, ele vem correndo. Mas o meu marido ficava implicando com isso. Um dia ele encontrou a pediatra e narrou para ela. E ela, na hora, já desconfiou, assim. Quantos aninhos ele tinha, Cacá? Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, tá. Então, olha só, 1 ano e meio a gente já consegue, né, perceber os sinais. A gente está conectado com o filho da gente, está reparando, percebendo ele de verdade, a gente já começa a ver esses sinais aí, não é? E como foi essa busca, né, pelo tratamento, as dificuldades? Na verdade, assim, são raros os profissionais que, apesar de ser um transtorno bem comum, né, o último levantamento reconheceu que há 1 a cada 54 crianças com autismo, né? E mesmo sendo algo tão comum, infelizmente, são raros os profissionais que entendem de autismo, tanto para diagnosticar, quanto para indicar para um tratamento adequado. Então, a gente demorou bastante tempo sem encontrar um caminho adequado ali para estimular, para saber como estimular o nosso filho, né? Como foi para você, assim, quando você recebeu, né, notícia, olha, seu filho tem autismo, como que você recebeu essa informação, essa notícia, como você se preparou e como que você transformou isso numa coisa tão linda que é um livro, que eu tenho certeza que ajuda muitas mamães, e eu vejo que você é uma pessoa feliz, pra cima, então vou te parabenizar aí pela iniciativa, viu? Super bacana, tenho certeza que esse livro ajuda muitas mamães e papais aí. Mas voltando, como foi para você receber essa notícia, né, e transformá-la em uma coisa boa? Então, no começo foi desesperador, até porque eu tinha uma ideia de que autismo era uma coisa, assim, super grave, né? E realmente, tem os casos mais graves, mas eles são a exceção, né? E então, eu fiquei muito assustada. E sempre que eu buscava respostas de como estimulá-lo, eu só via que autismo não tem cura. E depois, quando a gente encontrou o caminho, né, adequado, eu descobri que autismo não tem cura, mas tem tratamento. Então, depois de 2 anos de tratamento intensivo, ABA, que é o que a comunidade científica no mundo inteiro, existe um consenso que é o que funciona para autismo, né? Inclusive a recomendação da Organização Mundial de Saúde para o tratamento do autismo. Então, assim que a gente descobriu isso, a gente começou a colocar em prática todo dia em casa. Já foi atrás. E depois de 2 anos, assim, ele praticamente perdeu os sintomas. Então, hoje ele é uma criança que fala pelos cotovelos, ele não falava, né? Ele voltou a falar e ele tem melhores amigos. E hoje em dia ele é o mais comunicativo da família. Que bacana. Então,
Eu vendo tudo isso que as mães podem... Porque no final eu aprendia o que fazer e no dia a dia eu que colocava em prática. Então, percebendo o quanto as mães podem fazer, eu criei daí um site, criei um Insta e também Já fala o nome, livro, né? fala o nome do site, fala o nome do Insta, já fala tudo. Sim, o propósito o site é o autistólogos.com, o Insta é o autistólogos_autismo, e o livro que está aí na tela, Propósito Azul, que 100% da renda é voltada para a causa. O objetivo é realmente ajudar as mães que estão na mesma situação que eu estava, sem saber onde acreditar, porque a internet tem muita informação. Sim. Mas tem muita informação que não dá para confiar, né? Então, eu sempre busco separar o joio do trigo para dar o caminho para as mães do que elas podem fazer em casa, mesmo que não tenham acesso a profissionais, mesmo que não tenham, né, acesso a um tratamento. Sim. Enfim, elas podem transformar o futuro dos filhos em casa só tendo conhecimento, né? Tá. Cacá, o que você pode falar para os papais e para as mamães que estão assistindo a gente agora? Porque eu conheço muita gente que tem a negação de falar, não, meu filho não tem nada. Você vê nitidamente que a criança tem uma certa dificuldade de concentração, enfim, tem uns sintomas, mas ela não aceita, ela prefere não aceitar. Eu tenho um caso na minha família que, tipo, minha prima cresceu, tudo, eles falam, não, ela não tem nada, e a gente vê que tem. O que você poderia falar agora para essas mamães, para esses papais que estão assistindo a gente, para poder ajudar eles, né, a ir buscar um tratamento adequado, enfim, para a criança ter uma vida normal, porque você está falando, o seu filho tem uma vida normal. Exatamente. O que eu poderia dizer é o seguinte, alguns meses, até na pandemia, eu vejo muitas famílias que não estão indo buscar o diagnóstico, ou então famílias que têm o diagnóstico e que deixam de fazer o tratamento até, né? Então, o grande problema disso tudo é que alguns meses sem tratamento podem ser determinantes no futuro dessa criança. Porque quando ela é pequenininha, literalmente o cérebro dela é uma esponjinha. Então, quando é pequenininho, a gente pode simplesmente transformar. Então, quando a gente pega pequenininho, como foi o caso do Matheus, e faz ali um tratamento de qualidade, mais de 95% dos casos vão se tornar adultos funcionais independentes. Agora, se você esperar, se você perder esse tempo, muitas vezes vivendo luto, né, negando ou ficando em depressão... Essa negação só atrapalha, então, o tratamento e o desenvolvimento da criança também, né? Exatamente, é essencial para que a criança possa se desenvolver, porque alguns comportamentos que quando a criança é pequenininha são aceitáveis, depois, quando se tornam adultos, não são mais. E aí fica muito mais difícil, né? A vida inteira a gente tem capacidade de tratar e existe possibilidade. Mas quando é pequenininho, a gente pode simplesmente transformar o futuro dessa criança, né? Por isso que a intervenção precoce é tão essencial, é tão importante. Tá. Cacá, qual foi a maior dificuldade, né, que você enfrentou e que você enfrenta aí nesse caminho? Eu acho que mesmo a falta de informação, porque infelizmente no Brasil a gente vê ainda que falta informação da comunidade em geral e principalmente, o que é mais grave, dos profissionais, né? Então a gente ainda sofre pela inclusão escolar, então escolas muito resistentes, apesar de a gente ter direitos, né, conquistados, as mães penam muito, então eu converso muito com as mães através das minhas redes sociais, sempre tentando ajudá-las no caminho, né? Hoje em dia a vida do Matheus está muito mais tranquila, mas muitas mães que vão ao médico e que o médico fala, se for autismo eu rasgo meu diploma. Eu acredito assim, a mãe não tem a menor obrigação de saber se é autismo ou não, mas o profissional sim, ele tem que falar, olha, você não pode perder tempo e na dúvida encaminhar para uma intervenção. Você né? passou por isso, de médicos falarem, olha, não tem autismo? Você chegou a passar por isso? Uau! Eu não, mas eu vejo todos os dias mães que passam por isso. Eu tive muita sorte nos profissionais que eu encontrei, que fizeram um diagnóstico muito cedo, mas isso é muito raro, tá? Infelizmente, eu vejo mães todos os dias que perderam lá 1, 2 anos buscando respostas e os médicos, ao invés de encaminhar para um especialista,
que um médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil que seja especializado em atrasos do desenvolvimento, eles simplesmente dizem, não, mãe, você está inventando coisas, você está arrumando problema, você está muito ansiosa para que seu filho comece a falar, porque o atraso na fala geralmente é o sintoma que mais chama atenção, né? Quando a criança não consegue se comunicar. Crianças o Matheus que tem com quantos 12 anos meses, hoje, Cacá? O Matheus tem 8 anos hoje em dia. Que lindo. Que E bacana. então, assim, ó, criança que com 12 meses não balbucia e não faz gestos de apontar, de acenar para dar tchau, com 16 meses que já não está falando palavrinhas soltas e com 2 anos que não junta 2 palavrinhas, ou a perda dessas habilidades a qualquer momento, não é nada normal. A gente tem que buscar, sim, uma resposta e uma intervenção de acordo com a resposta, né? Que questão que a criança está tendo? É que muita gente fala que cada criança tem um tempo de fala para desenvolver a fala, enfim, não é normal, mas eu acho que isso é muito da negação também, né, da criança, da mãe, né, dos pais não querer aceitar nessa realidade e poder tratar a gente, né? Porque é um transtorno hoje que é comum, que dá para ter uma vida normal, tanto os pais quanto a criança, por exemplo, o Matheus, igual você falou. Conta pra gente aqui como é que foi o processo da escola, dos amiguinhos, que você falou que ele tem uns amiguinhos, que ele vai pra escola, que ele tem uma vida normal. Sim, no começo, quando eu chegava na sala de aula, ele estava assim, olhando para a janela, ele não fazia nenhuma interação. Aí eu pedia para a professora para colocar na mesinha, que eram aquelas mesinhas redondas, sabe, dos pequenininhos, que eles ficam todos juntos. E daí, quando ela botava na mesinha, ele saía. Daí eu dizia, prof, coloca de volta, tenta de novo. E daí, quando ela conseguia colocar, ele virava o rosto para trás, porque ele não queria fazer contato visual, não queria interagir. E aí a gente começou com um tratamento intensivo, né? Até com uma T na escola, uma assistente da professora que estava ali só para estimular. Matheus, vamos fazer, né? Não é uma babá, isso, porque as escolas, tipo a escola da época, foi muito resistente a gente ter essa auxiliar na escola. Tem esse preconceito ainda, Cacá? De tipo, não, ele não pode estudar, porque não pode, né? A criança tem que ser inserida. Exatamente, mas a gente ainda vê muitas escolas que negam a matrícula para pessoas com autismo e vê também escolas que resistem à inclusão, porque inclusão não é só estar na escola. Lógico, tem que interagir. Inclusão é fazer todas as adaptações. E quando é um cadeirante, por exemplo, todo mundo já sabe que são rampas, que são... Agora, para o autismo, pela falta de conhecimento, justamente, é que a gente tem mais resistência. Tá bom. Cacá Queres. Ô, gente, sobrenome difícil esse alemão. Queres. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Dá um beijo no Matheus. Volte até breve, viu? Volte para contar mais sobre isso, que eu acho que faltam seres humanos assim como você, de olhar para frente, enfrentar com esse sorrisão no rosto e mostrar que tudo pode ser mais leve, mais tranquilo e feliz. Muito obrigada, viu? Seus contatos, como é que faz para consumir esse livro, para acompanhar a sua história, como é que faz para a gente acompanhar aí toda a sua trajetória aí do Matheus? Tá tudo lá no site, autistólogos.com, e no Instagram, autistólogos_autismo, onde eu procuro todos os dias colocar dicas para as mães, para as famílias, saberem como estimular essas crianças, todas as notícias relacionadas ao autismo e tudo com base na literatura científica. Tá bom. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Obrigada a você. E agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem organização. Saiba dos benefícios dessa atividade na sua vida, ok? Voltamos já.